Olá, meus amigos. Meu nome é Nelson Souza, sou advogado e o meu trabalho hoje aqui se traduz basicamente em colocar à disposição sua e de sua família o sistema de hold familiar para impedir que os seus filhos sejam rebaixados de classe social. É exatamente isso. É impedir que os seus filhos sejam rebaixados de classe social se forem obrigados a passar pelo pesadelo que é um processo de inventário. E quando eu falo pesadelo, não estou aqui me referindo à briga com os herdeiros, às dificuldades, às confusões. Não é nada disso. Eu estou me referindo principalmente ao pesadelo de quão caro é um processo de inventário. Caro do ponto de vista tributário, caro do ponto de vista de outras despesas, caro inclusive no que se refere ao profissional, né, que vai elaborar o inventário, que vai dar entrada no inventário, o advogado. Né? Fazer um inventário realmente custa muito caro e normalmente, como eu disse acima, rebaixa os nossos herdeiros de classe social, e isso eu vou explicar como se opera. Mas as pessoas, infelizmente, não gostam de tocar no assunto e acreditam que sabem o quão caro isso é. Mas, na verdade, ela não tem a menor ideia do valor e do custo de um inventário em todos os seus detalhes. Então, hoje, eu estou aqui nesse vídeo para transmitir, né, para você o tamanho dessa fatura e mostrar para você como isso vai funcionar com um sistema hold familiar e como o sistema hold pode realmente ajudar os seus herdeiros, seus filhos nesse processo. E você pode fazer para colocar, vou demonstrar também o que você pode fazer para colocar esse sistema à disposição da sua família, tá certo? E eu vou fazer isso hoje através de uma planilha, tá? Eu vou procurar detalhar valor por valor, demonstrando ao vivo aqui com vocês como isso se opera, tá? E por que existe essa diferença entre o inventário e a hold patrimonial. E para construir essa planilha, eu vou utilizar um exemplo, tá? E nesse exemplo nós vamos tratar de uma pessoa, de um patriarca que só tem apenas um imóvel, né? E que esse imóvel hoje, num valor de mercado, vale R$1 milhão, mas que há 10 ou 20 anos atrás ele comprou por R$300 mil, tá certo? Se o seu patrimônio, aí eu quero que vocês reflitam sobre isso, se o seu patrimônio é 10 vezes mais do que isso, ou é metade do que isso, eu estou fazendo essa conta de 1 milhão para ficar fácil de vocês compreenderem, né? E fazer esse cálculo de forma mentalmente, né? Por isso que eu botei esse número redondo para você, tá certo? Então vamos lá, meus amigos, eu vou aqui compartilhar a planilha e como vai ser feito agora com vocês, eu quero que vocês tenham um pouco de paciência comigo e me perdoem qualquer equívoco que possa acontecer aqui, tá bom? Vamos lá. Como eu disse, o imóvel foi comprado, né, há 20 anos atrás, certo? Então eu vou começar lançando esse valor que está declarado no imposto de renda, tá certo? R$300 mil. Mas hoje esse imóvel vale, no valor de mercado, cerca de R$1 milhão. Estão vendo? R$1 milhão. Hoje, para que você possa, após fazer o inventário, você possa fazer a escritura pública desse imóvel, aqui no Amazonas, ele não é um percentual, em alguns estados é um percentual, aqui é uma tabela que coloca uma escala de um imóvel, de um valor a tal valor, custa tanto. Então, num imóvel de R$1 milhão, a escritura aqui no Amazonas custaria em torno de R$ 15.401,30. Tá certo? Junta comercial não tem valor nenhum, vocês vão entender por que da junta comercial está aqui, não tem valor nenhum a ser pago. E certidões, nós acreditamos que é em torno de R$2 mil que se gasta em certidões para a realização do inventário.
O registro de imóvel é o mesmo valor, então o valor se repete, tá? É a mesma tabela, então repito o valor de R$ 1.401,30, tá certo? O ITCMD aqui no estado do Amazonas é um dos mais baixos do país, tá? Tem lugares que é 2, tem lugares que é 4, tem lugares que é 8. Na verdade, quem regula isso é o Senado Federal e a alíquota máxima, por enquanto, tá? Não há iminência de aumentar para 20%, mas a alíquota máxima hoje é de 8%. Aqui no Amazonas é 2%. Então, fica em R$ 20.000, levando-se em consideração o valor de R$ 1 milhão do valor de mercado do imóvel, tá bom? A tabela do OAB do Amazonas, ela estipula que, mesmo sendo inventário extrajudicial, se for feito em cartório, que o percentual mínimo é de 6%. Tá? Então, isso representa aí em torno de R$ 60.000 em relação ao valor do patrimônio, tá certo? Vejam que nós estamos falando de valores altos, né? Contador assistente não tem nada, e assim como na junta comercial, vocês vão entender depois o porquê que eu estou colocando esse valor do patrimônio. Então, nós estamos falando aqui, hoje, já em relação ao inventário, num total de, deixa eu ver aqui, total parcial de aproximadamente, exatamente, R$ 112.812.802,60. Tá certo? Esse é o custo do inventário até o presente momento. Vamos lá, nem sempre uma família que pagou R$ 300.000 num imóvel há 20 anos atrás tem condição, né, ou manteve a realidade ou acompanhou a realidade do imóvel, que com um boom imobiliário valorizou muito e custa R$ 1 milhão. Então, hoje, se essa família talvez não tivesse condições de comprar esse mesmo imóvel no valor de mercado hoje, certo? Então, provavelmente, pode ser que ela não tenha em caixa R$ 112.000 para pagar de inventário. E qual seria a solução nesse caso, quando os herdeiros não têm condições de vender, né, de pagar as custas do inventário? A solução é vender o imóvel, certo? Vender o imóvel no decorrer do inventário. E quando acontece isso, existe um deságio, né? Porque geralmente quem compra esse tipo de imóvel em inventário, ele compra porque ele está, como é que se diz? Ele quer investir, então ele não vai pagar o valor de mercado, ele vai oferecer um valor menor que isso, certo? Então, provavelmente, geralmente esse deságio gira em torno de 20%. Então, 20%. Então, 20% em cima de R$ 1 milhão é R$ 800.000. Então, o herdeiro é obrigado, né, a pagar, né, a vender o imóvel de R$ 1 milhão por R$ 800.000. Vejam o prejuízo que o inventário já está dando, né, no patrimônio do filho. E veja, como ele foi obrigado a vender, inevitavelmente ele vai ter que pagar um imposto, que não se confunde com o imposto de ITCMD, o imposto de causa-morte de 2%. É o imposto de renda sobre ganho de capital, né? Ganho de capital, em torno de 15%. Tá certo? Ganho de capital. Deixa eu ver se eu consigo... de capital. Então, nós estamos falando aqui 15% de 800, que ele vendeu por 800, para 300 mil. Então, deixa eu fazer uma conta rápida aqui, para que a gente possa jogar aí para vocês. Então, vamos lá. Nós temos aqui... Deixa eu colocar aqui. Nós temos aqui 800, certo? Menos 300, nós vamos encontrar uma diferença aí de aproximadamente
500 mil reais, certo? Desses 500 mil reais, o herdeiro terá que pagar para a Receita Federal 15%, que representa 75 mil reais. Então vejam, o custo do inventário aqui mudou, né? Se o herdeiro tivesse os 112 mil reais, o custo parava por aqui. Mas o custo aumentou um pouquinho, né? Porque nós temos que considerar aqui também o imposto que foi pago, não é isso? Nós temos que considerar que, além dos 112 reais, ele também pagou 75 mil de imposto de renda por ganho de capital, tá certo? Então, nós vamos botar aqui novo custo, tá? Vou colocar um novo custo total, que é o valor de cima mais que está dando para nós aqui o valor de 187 reais, 187 mil reais, né? 187 mil reais, 802 reais e 60 centavos. Vejam o quão caro é o inventário, em especial quando a família não tem dinheiro em caixa para arcar com a despesa do inventário. Então, vamos lá. Feito isso, é importante a gente mostrar quanto desse imóvel de 1 milhão vai sobrar para o seu filho. Então, vai lá. Quanto vai para filho? E aí nós temos que fazer uma conta que é 1 milhão menos o valor de 200 mil que ele perdeu, né, na venda do imóvel, né, e menos o valor de 187 mil que ele gastou, né, para arcar com as custas do inventário. Então vamos lá, seria o valor de 1 milhão menos 800 mil, menos a diferença, na verdade, tem que ser a diferença. Vamos lá de novo. Seria 1 milhão menos os 200, menos os 4, vamos lá. 1 milhão menos o valor do C19, né? Menos 200 mil reais, que é o valor do deságio que ele teve que pagar para o que ele teve que arcar. Então ficou, corrigindo aqui, vamos lá, 600, eu vou fazer na marra aqui, tá? 612 mil, 612 mil, $12.000, 197,40, 612.197,40. Então, esse acabou sendo o valor que o herdeiro acabou tendo, né, no seu bolso após o inventário, após o final do inventário. Então, vocês percebam que quando eu falei que o seu filho, pelo processo do inventário, iria rebaixar de classe social, eu não estava exagerando. Eu não estava exagerando em nenhum momento, né? Por quê? Por conta que com esse dinheiro ele não consegue mais morar
onde ele estava morando antes. Sequer consegue ser vizinho das pessoas que ele estava sendo, que ele teve a vida toda morando com vocês, né? Então vejam a diferença do que ele teve. E isso representa quanto de perda patrimonial? Perda patrimonial. É simples, é só você pegar o valor de 1 milhão, né? Menos o C20. E você vai encontrar essa diferença da perda patrimonial. Vejam que isso representa em torno aqui de aproximadamente 40%, né? 40% do valor do que o imóvel valia, né? Então, olha o quanto, né? E veja como eu não exagerei ao dizer que o inventário realmente dilapida o patrimônio e rebaixa o seu filho de classe social. Rebaixa o seu filho de classe social. Então veja, meus amigos, eu ainda vou mostrar os cálculos em relação a hold, tá? Mas por aí vocês já conseguiram perceber, né, o quão caro é o inventário. E agora que você já entendeu, né, exatamente todo o custo que envolve um inventário, o tamanho do rombo que isso causaria, né, na vida dos seus filhos, eu vou agora lhe explicar como isso irá funcionar, né? A hold familiar não é uma empresa, na verdade, ou várias empresas. É um sistema, nós chamamos de sistema, que pode ser um sistema simples ou um sistema um pouco mais complexo, né? Vai depender, na verdade, das suas necessidades, das suas características, né? Que pode envolver, então, ou uma empresa ou várias empresas, conforme as características que nós iremos elaborar conforme as suas necessidades, né? A gente chama, inclusive, cada uma dessas empresas, quando a gente faz mais de uma, de células. Tá? Células. Para nós, a hold familiar, como eu disse, é um sistema. E esse sistema é formado por uma, duas ou três células, a depender da realidade do cliente, a depender da necessidade do cliente. E nesse sistema, o que a gente faz é abrigar, né? Abrigar todo o patrimônio, né? Todo o seu patrimônio dentro de uma dessas células, né? O que nós vamos chamar de célula cofre, e nós vamos fazer uma espécie de doação, né, das cotas dessa célula, que foram integralizadas nessas células, para os seus filhos. Só que não é uma doação comum, uma doação simples, como nós estamos acostumados a fazer. É uma doação na qual você continua resguardando o integral domínio de tudo. É uma doação que acontece de forma meramente burocrática do seu patrimônio, continuando, como eu disse, sendo dono de tudo. É uma doação que acontece no papel, né, através de um sistema que nós chamamos de sistema gatilho. E o que seria, Nelson, esse sistema gatilho? O gatilho é o time, né? É o time do negócio, que fica ali preparado, né? Ele fica esperando para que quando algo aconteça, esse gatilho dispare e faz a sua pretensão, aquela pretensão que foi acordada, planejada, se materializar, faz a sua pretensão acontecer. E qual é a sua proteção, né? Que na verdade o que eu queria dizer que o gatilho é a sua proteção, né? Quando você não estiver mais aqui, de que aquilo tudo que você planejou, aquilo tudo que você idealizou para a sucessão da sua família, irá se materializar sem a necessidade da intervenção de juiz, da intervenção do tabelião, sequer de um advogado. Isso se operará de forma automática, né? Fazendo com que os seus bens migrem do domínio seu, né, para o domínio dos seus filhos, sem que ele precise passar, como eu acabei de mostrar, por um inventário extremamente danoso. Isso é perfeitamente possível, isso é lícito e pode ser realizado de forma bem simples, né, através de um bom planejamento. É um sistema que, além de possível, lícito, ele
ele conta com muito mais do que a gente imagina, ele conta com muito mais recursos do que o inventário. Ele, além de possibilitar que seus filhos evitem passar pela justiça, ele evita também que, por exemplo, caso eles tenham um revés financeiro, que eles possam, por exemplo, depois dos bens serem transferidos para ele, e por algum motivo passe por algum revés financeiro, eles permitem que o patrimônio que lá foi integralizado esteja protegido, né? Não atinja esse patrimônio. Inclusive, ele pode até ser casado em comunhão universal de bens, não importa. Os bens que lá estão contidos, eles não se comunicam com o cônjuge dele, a não ser, claro, se você assim quiser. E assim, uma coisa que é importante que se diga, que muitas vezes o casal ele possui um bem em comum, né? E a grande preocupação é que quando de repente o patriarca morre, dos filhos muitas vezes deixarem a mãe desamparada ou algo do gênero. É possível, inclusive na holding, que a gente possa botar um gatilho desses para que o patrimônio com a morte do patriarca passe todo para a mãe e só após a morte da mãe é que esse patrimônio virá para as mãos para o domínio dos filhos, né? Então a gente tem como colocar esse gatilho, né? E isso tudo fica, né, à escolha da família. A família escolhe, né? Porque o que eu queria lhe mostrar, na verdade, é o porquê que a hold é tão importante e por que você deveria, né, pensar melhor em relação a essa opção, por conta das vantagens que nós podemos apresentar em relação a ela. Tá? Mas eu vou voltar agora um pouco para a nossa planilha, para que eu possa colocar você a par dessa diferença, né, para que você possa entender melhor essa diferença de forma mais clara. Tá certo? Então vamos voltar lá para a nossa planilha. E agora eu vou fazer os cálculos em relação à holding patrimonial. Tá certo, gente? Vamos lá. O valor do imóvel continua sendo 300 mil, tá certo? Ao invés, diferente do inventário, a legislação permite que o capital a ser integralizado na holding seja o mesmo capital que foi declarado no imposto de renda, ou seja, aquele mesmo valor do qual o imóvel foi comprado. Então, nós vamos considerar aqui os mesmos 300 mil reais, tá certo? Custas com cartório, não é necessário, tá? Não vai ser necessário. O próprio contrato social, a legislação permite que você utilize ele para levar a registro. Então, você não vai ter esse custo de R$ 15.401,30 iniciais, tá certo? Por outro lado, terá um custo para a abertura da empresa, em torno de umas 3 alterações, eu acredito que cerca de R$ 1.500 aproximadamente, para que você possa abrir e fazer as alterações devidas que a holding necessita, tá certo? Certidões. Enquanto que no inventário, nós mostramos aqui, isso custaria em torno de R$ 2.000, para a constituição da holding, não seria necessário nenhum tipo de valor com certidão, tá certo? Registro de imóveis, sim. O registro de imóvel, da mesma forma, aqui ele é tabelado, né? Então, no imóvel de R$ 300 mil, dentro dessa faixa de R$ 300 mil, ao invés de R$ 15.401,30, você pagaria na constituição da holding o valor de R$ 5.143,90. Então, veja que a redução é muito grande, né? O ITCMD aqui, ele continua sendo de 2%, só que ele é 2% sobre qual valor? Sobre o valor que está na declaração de imposto de renda. Então, ao invés de R$ 20 mil, nós estamos falando aqui de R$ 6 mil a título de imposto de renda. Na construção da holding, o advogado, quando se trata de apenas um imóvel, que é o caso em questão, ele tem condições de fazer mais barato, porque não tem toda a demora do processo, né, seja ele judicial ou extrajudicial, né? Então, a gente costuma trabalhar por hora trabalhada. Então, num imóvel que poderia ser de 1 milhão, ou de 2 milhões, ou de 3 milhões,
a gente acredita que poderia ser cobrado aqui pelo meu escritório em torno de 16.600, se referindo a um imóvel, tá certo? Porque para você fazer a constituição da holding, você tem que detalhar, né, minuciosamente as características do imóvel, tudo aquilo que vem descrito no registro de imóvel. Então, isso a gente procura valorar por hora trabalhada. Tá certo? Então, nós estamos falando aqui de quanto já? Contador assistente, me desculpem. Diferente do inventário que não tem esse contador, nós, para abrirmos a holding, necessariamente a gente precisa de um auxílio desse profissional. Eu mensuro aqui, pelos profissionais que trabalham comigo, em torno de R$ 1.200 para a abertura da holding, tá certo? A constituição da holding. Então, nós estamos falando aqui de aproximadamente... Vamos lá, R$30.000, R$30.443,90. Vejam que a redução, já a primeiro momento, ela é gritante. Ela é gritante se comparada ao valor, ao total inicial de 112 mil. Só que não para por aí, né? Nós estamos vendo que, no caso do inventário, o herdeiro não tinha condições de pagar as custas. Então, foi necessário vender o imóvel. Já a holding não, a holding é algo programado. Quando os herdeiros tomarem posse dos bens, isso aqui já vai estar pago. Então, não há necessidade, não vende o imóvel, não há venda, não há venda. Isso é importante que se diga, não há venda do imóvel, né? Se não há venda do imóvel, por conseguinte, também não há o quê? Ganho de capital. Não há ganho de capital também aqui. Também não há, não é? Não há ganho de capital, não há GP, tá? GC. Não há ganho de capital. Então, se não há ganho de capital, mantém o valor zero aqui. E aí, o custo total continua sendo o valor de R$30.000. Aí eu te pergunto, quanto vai para o bolso do filho? Ora, vai o valor de R$1 milhão, não é verdade? Por que R$1 milhão? Porque o imóvel vale R$1 milhão e ele já recebeu o imóvel todo pago, com as doações devidas. Então, quanto que entra para o bolso do herdeiro? R$1 milhão. Não houve nenhum tipo de prejuízo em relação a isso, não é? Então, a gente pode observar essa diferença bem grande, absurda até, em relação ao inventário. Perda patrimonial. Vejam que a perda patrimonial aqui também não existe, né? Por que não existe? Porque não houve nenhum tipo de gasto além daquilo que foi programado na holding. Ou seja, o seu filho saiu após a sua morte com um patrimônio, exatamente aquele patrimônio que você deixou para ele no momento da construção da holding. Ou seja, não houve em nenhum momento nenhuma depreciação, nenhum gasto além daquele que foi planejado e foi criado naquele croquis que nós havíamos feito inicialmente para que você pudesse fazer o planejamento da sua família, tá certo? Feito esses cálculos, e eu peço desculpa pela informalidade, mas aqui a gente está fazendo junto com vocês, realmente, para que vocês possam entender. E agora que vocês conseguiram compreender a diferença que existe entre o sistema de holding e o sistema de inventário, eu queria lhe mostrar o que você precisa fazer para que isso possa acontecer. Esse sistema, na verdade, inicia-se com a elaboração de um croquis. O que seria um croquis? É um desenho dos vários cenários possíveis e desejáveis pela família. Quando a gente fala de holding familiar, existem vários, né? Porque quando a gente fala de holding familiar, existem vários cenários possíveis, né? E que podem ficar mais baratos ou mais caros, a depender da realidade da sua família, da sua escolha, né? Então, ele é um sistema em que você escolhe como você quer que faça, como que você quer que seja esse plano. É um planejamento, realmente. E a depender desse sistema, a gente elabora esse croquis e você decide para onde vai seguir
com esse planejamento, tá? Se vai ser por um caminho A, se vai ser por um caminho B, se vai ser por um caminho C, tudo bem descrito, tudo bem elaborado e bem demonstrando as diferenças, os prós e os contras existentes em cada uma dessas opções. E o mais bacana que eu acho disso tudo, desse croquis, é que você pode decidir se vai contratar também os nossos trabalhos ou não, porque na hora que a gente faz o croquis é seu. Aí você pode decidir se você quer fazer conosco, se você quer pegar esse croquis e levar para um outro profissional, ou ainda se você quer que a gente dê assessoria para esse outro profissional. Então são várias as possibilidades, o croquis não vincula você a fazer com a gente, tá? De modo algum, apenas é um início de um trabalho, é um projeto, é como se você fizesse um projeto de uma casa e construísse essa casa com um outro empreiteiro, com outro engenheiro. Tá certo? Então você pode, né? Então, esse que eu acho que é o grande barato dessa forma que nós trabalhamos, né? Então, com esse croquis você pega, você elabora e venha conosco ou não, isso realmente não vai nos fazer nenhum tipo de desconforto, não vai nos trazer nenhum tipo de desconforto, tá bom? Eu penso que esse seria, além do valor, claro, que nós já apresentamos, o grande diferencial, né, desse sistema, né? Aliás, com esse sistema, inclusive, tem uma das grandes possibilidades de você desfazer tudo. Isso eu acho importantíssimo, né? Porque com aquele gatilho que nós falamos, isso nunca aconteceu, tá, gente? Eu estou falando apenas da possibilidade. Por exemplo, se você efetua uma doação para o seu filho em vida, normal, uma doação normal, você não tem o poder do arrependimento, não é? Não tem o poder do arrependimento. Embora você possa ser usufrutuário, coisa e tal, além de ser mais caro, você não tem o poder do arrependimento. Já aqui na questão da holding, você pode ter esse arrependimento. Eu nunca vi acontecer. Eu já vi acontecer esse arrependimento de uma forma diferente. Por exemplo, nós organizamos todo o patrimônio da família, de repente veio um filho, mais um filho, né, um temporão. E aí esse filho, os pais queriam, claro, acertadamente, trazer ele para a holding e fazer a divisão lá dentro. Então isso já havia acontecido. Isso foi feito realmente, desfeito aquele planejamento inicial, mas para que pudesse abraçar, né, acolher o filho temporão que chegou, né? Ou seja, caso haja vontade, tudo volta como estava antes, volta para estaca zero. Mas, confesso, repito, nunca vi, né, nunca tive notícia de que tenha havido algum arrependimento em relação a isso. E, infelizmente, né, por conta desse momento que nós estamos vivendo hoje, né, o Covid, esse gatilho já foi utilizado para repassar os bens para os herdeiros, né? E isso, apesar do grande transtorno que é a perda de um familiar, a perda de um ente querido, ele evitou transtornos ainda maiores, porque quem já viveu isso sabe o que é perder um ente querido e ainda entrar num processo longo e caro de inventário, não é? Então, graças a Deus, esse sistema é um sistema que está aí justamente para resolver esse problema, né? Ele é constituído justamente para acabar com esses maiores entraves que o inventário nos traz, tá certo? E aí os herdeiros que já passaram pelo dissabor da perda, com o sistema de holding, não passam mais por dissabores ainda maiores. Então, eu acredito, sinceramente, que o inventário, como eu já havia dito, ele é um ato de amor, né? Porque você consegue deixar tudo resolvido. Vejam, um pai que tem um patrimônio, gastou 300 mil, gastar mais 10% do que ele gastou inicialmente para poder fazer um sistema de holding, isso não representa muito, né, no patrimônio da família e pode já resolver problemas futuros, né? Então, como eu disse, nunca tivemos nenhum tipo de arrependimento acerca da doação,
né? E os gatilhos mas é bom saber que existem esses gatilhos, né? É bom saber que eles existem e que podem ser utilizados. Saber que você é o detentor, né? Você que tem um poder sobre esse patrimônio é extremamente importante. Existem também outras possibilidades, né? Como, por exemplo, quando você tem um negócio acontecendo em família. Isso é interessantíssimo também. E você quer garantir que esse negócio tenha uma perenidade para os seus herdeiros, né? Para as outras gerações. E isso pode ser operacionalizado também através de uma holding, né? E aí você consegue garantir, né, isso, inclusive, no nome no qual filho vai fazer o quê, quem vai cuidar disso, quem vai cuidar daquilo, você consegue tudo deixar isso distribuído através de um acordo de sócios. Tá? É um sistema que tem muita flexibilidade, né, que consegue tanto dividir os bens de forma igualitária, como talvez, se for assim o caso, destinar um bem para um outro filho, esse para aquele filho, deixar tudo de forma individualizada também. Então, amigos, agora é com vocês. Eu estou deixando aqui abaixo um botão, tá? Se for o caso, onde vocês queiram realmente falar conosco, você consegue, através desse botão, falar com a gente, que vamos receber o seu e-mail, dizendo né, o que você deseja, fazer contato conosco efetivamente, e nós poderemos retornar posteriormente esse e-mail, né, e quem sabe fazermos, né, contato para uma elaboração de um croquis para a construção de uma holding patrimonial para você, para a sua família, né? Se você quiser maiores informações, você pode dar uma olhada aqui também nessa página. Eu também vou disponibilizar várias informações aqui para que você possa, né, com isso, ser bem-vindo, né, nesse nosso universo de holding familiar, né? Que você possa se sentir mais confortável, né, com todas essas soluções que já são empregadas por décadas, né, décadas e mais décadas aqui no nosso país, né, pelos bilionários, né, e no fora do país, há mais de séculos já são utilizados, seja na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, já é utilizada há mais de séculos nesses lugares, né? Então você tem agora, acredito eu, o privilégio, sim, de ter essa informação que você precisa para não permitir, e eu repito isso, que o seu filho seja rebaixado de classe social. Nós estamos aqui à sua disposição, seja muito bem-vindo. Não deixe de clicar no botão abaixo, tá? Para que você possa fazer contato, né? E quem sabe começarmos a elaborar um croquis adequado, né, para a realidade da sua família. Tá certo, gente? Um abraço e até mais. Se precisar, estamos aqui.